Catarina estava deitada na cama, olhando fixamente para o teto, parcialmente coberta por um lençol e com um sorriso suave nos lábios. Ela estava contente com sua vida e desejava compartilhar essa alegria com o mundo. Amava profundamente seu marido, mas sempre reprimia suas emoções ao redor dele, pois ele desaprovava demonstrações excessivas de sentimentos. Virando a cabeça, Catarina olhou para o marido, cuja atenção estava voltada para um quadro pendurado do outro lado da sala, absorto em pensamentos. Afetuosamente, ela perguntou: "No que você está pensando, meu amor?" Pego de surpresa, Damien deu de ombros e respondeu distraidamente: "Ah, nada demais." No entanto, Catarina percebeu que algo perturbava. Ela se aproximou dele e repousou a cabeça em seu peito. "Eu sei que você está pensando em algo, não vai me contar?" Damião suspirou, sabendo que sua esposa era persistente e não desistiria até que ele respondesse. Ele olhou para ela e depois para o quadro antes de falar lentamente: "Acho que precisamos de um apartamento maior." Catarina imediatamente se endireitou e o olhou nos olhos, surpresa. Eles haviam discutido isso há um ano, mas Damião tinha sido contra. O apartamento atual era perfeito para eles, então por que a necessidade de um novo? Claro, Catarina insinuou que já era hora de eles terem filhos, mas seu marido ainda não estava pronto. "Você está falando sério, Damião?" Catarina perguntou, esperançosa. Damião deu de ombros. "Não sou tolo, entendo tudo. Sim, acho que é hora de pensarmos em expandir nosso espaço de vida, dadas as mudanças planejadas, mas por favor, sem conversas sobre bebês até resolvermos o apartamento." Catarina se aninhou novamente ao marido e o cobriu de beijos. Não, eu prometo, sem conversas sobre bebês, ela assegurou. Damião suspirou e sorriu fracamente, percebendo que Catarina mal conseguia conter sua empolgação. Era bastante óbvio. Se ele permitisse, ela teria gritado de alegria, corrido pela casa e pulado na cama. No entanto, ele deliberadamente não permitia que ela expressasse seus sentimentos. Ele gostava de controlá-la, sentia-se importante em sua vida enquanto ela obedecia. Ele a beijou na testa e respondeu: "Vamos dormir? Vamos discutir tudo mais tarde. Neste fim de semana falaremos sobre isso e planejaremos." "Boa noite, querida." Ouvindo suas palavras, Catarina franziu a testa ligeiramente. Deveria esperar uma semana inteira para discutir tudo? Ele estava brincando? Naquele momento, ela estava pronta para conversar a noite toda. Catarina sabia que, se ele dissesse que não falaria sobre o apartamento por uma semana, ele poderia ter feito isso deliberadamente para fazê-la sofrer, mas Catarina não guardava rancor por isso. Ela gostava demais dele para se importar com tais trivialidades. Ele a amava, e isso era o mais importante. Seus sentimentos haviam sido testados ao longo dos anos e nada poderia separá-los. Eles sempre estariam juntos. Damião virou-se para longe de Catarina e começou a adormecer. Catarina olhou para o quadro, lembrando do passado. Parecia uma eternidade, embora tivesse sido apenas alguns anos. Eles se conheceram quando Catarina tinha acabado de se formar no ensino médio e Damião na universidade. Para ela, ele parecia um adulto que já trabalhava enquanto ela era uma garota ingênua sonhando com o príncipe. Damião tornou-se seu príncipe, convidou-a para jantar em restaurantes, levou-a para passear em seu carro e deu-lhe presentes luxuosos. Ele era um tanto reservado, exigindo que Catarina também reprimisse suas emoções. Ela o admirava e se apaixonou perdidamente por ele após um ano de namoro. Dama pediu em casamento quando Catarina estava na faculdade. Para o aniversário dela, ele lhe deu um anel de diamante caro e um jantar chique em um restaurante. Suas amigas sentiam inveja por ela ter conseguido um homem maduro que iria até os confins da terra por ela. Eles se casaram em uma cerimônia modesta, porque Dama não queria gastar muito em uma celebração luxuosa. Após o casamento, foram para uma viagem à Europa, o que encantou Catarina. Ela nunca havia deixado sua terra natal antes e acreditava que tinha sorte não apenas por casar por amor, mas também por garantir um futuro promissor para si mesma. O casal comprou um apartamento juntos, dividindo os custos. Os pais de Catarina ajudaram-na com sua parte e Damião usou a herança de sua avó. Depois de se formar na faculdade, Catarina encontrou um bom emprego, e sua renda era quase igual à do marido. Eles pensavam em começar uma família, mas Dama achava que ainda não estavam prontos.
As crianças são uma grande responsabilidade, precisamos pensar em todos os aspectos e planejar cuidadosamente. A tragédia ocorreu quando os pais de Catarina morreram. Sua mãe lutou contra uma doença grave e morreu de câncer em 6 meses. Seu pai morreu de um ataque cardíaco 3 meses depois, incapaz de lidar com a tristeza. A dor de Catarina foi imensa, mas graças ao apoio de seu marido, ela sobreviveu a este terrível golpe do destino. A perda de ambos os pais fortaleceu seu apego ao marido, que se tornou seu único suporte. Damião era agora sua única família. Catarina tinha uma prima, Dona, que morava em outra cidade. Quando crianças, Dona frequentemente visitava durante as férias, mas a vida as levou em direções diferentes ao longo do tempo. Elas mantinham uma relação, trocando cumprimentos de feriados e aniversários, mas a interação era limitada. Catarina vendeu o apartamento que herdou de seus pais e depositou o dinheiro no banco. Se Dama contribuísse um pouco mais, a venda de seu apartamento atual de 1 quarto permitiria que comprassem um espaçoso apartamento de 2 ou até 4 quartos. Isso lhes permitiria começar uma família. O pensamento de se tornar mãe levava Catarina às lágrimas. Ela tocou sua barriga lisa e sorriu com a perspectiva. Ela mal podia esperar por isso. Ela já tinha 30 anos e era hora de ter um bebê. Catarina fechou os olhos e suspirou enquanto começava a adormecer. Ao longo da noite, ela teve sonhos estranhos, cheios de crianças estendendo as mãos para ela, implorando para que a salvasse. No entanto, assim que ela estendia as mãos, elas desapareciam. Em seguida, ela se viu na completa escuridão, trancada em uma sala pequena. Apesar de suas batidas frenéticas e gritos por ajuda, ninguém veio, e ela acordou. Os vestígios perturbadores do sonho perduraram até a manhã, mas então todas as lembranças do pesadelo evaporaram. Os dias passaram, e finalmente era sexta-feira. Catarina descobriu um pneu furado em seu carro naquela manhã, e então pegou um táxi para o trabalho. Após o trabalho, ela planejava visitar sua confeitaria favorita para comprar o cupcake preferido de Dama. A loja não era longe, mas ela decidiu caminhar, aproveitando o lindo clima e seu excelente humor. Hoje era o dia em que discutiriam seus planos, incluindo a compra de uma nova casa e delinear seus próximos passos. Catarina caminhou por cerca de 20 minutos quando virou em um beco tranquilo. Este caminho, ladeado por casas particulares e desprovido de prédios altos, servia como um atalho. Ela adorava essa rua pela sua tranquilidade. E a ausência de carros faziam as casas parecerem excepcionalmente belas, e ela sonhava em possuir uma delas. Para Catarina, até mesmo o ar daquela rua parecia diferente, mais limpo e fresco. E inspirando profundamente, ela sorriu com a ideia de possuir uma casa em vez de um apartamento. Eles poderiam criar um quintal aconchegante para desfrutar de noites tranquilas, em conversas agradáveis, uma vez que o bebê nascesse. Catarina imaginava passar horas intermináveis ao ar livre, passeando perto da casa com o bebê. Ela via Damião construindo um parquinho e uma caixa de areia para a criança, proporcionando diversão sem fim. Catarina caminhava pela rua, perdida em sonhos sobre o futuro. Ela parou diante de uma casa aparentemente desabitada. Era grande, majestosa, com janelas amplas, não era nova, mas seu charme permanecia inalterado. Catarina observou a casa por alguns minutos e então percebeu que, se alguém a visse, poderia levantar questões devido às suas ações suspeitas. Ela olhou rapidamente ao redor, aliviada ao encontrar a rua deserta. Retomou seu passeio tranquilo, alcançando um cruzamento. Apesar da ausência de semáforos, havia uma faixa de pedestres. Em todo o tempo que passou caminhando ali, nenhum carro havia passado. A tranquilidade era palpável. Catarina concluiu que aquele era, de fato, o bairro ideal para residir. A mulher sorriu pensativa e então começou a atravessar a rua. De repente, ela ouviu o guincho de freios. O tempo parecia desacelerar, cada segundo se arrastando como mel espesso. Inicialmente, Catarina não sabia de onde vinha o som, mas então percebeu que estava bem ao seu lado. Congelada no meio da rua, ela virou a cabeça para a esquerda. A última coisa que viu foi um carro amarelo brilhante vindo em sua direção. Ela até conseguiu vislumbrar a motorista, uma mulher de cabelos ruivos e expressão aterrorizada, com os olhos e a boca escancarados, provavelmente gritando de medo. Antes de perder a consciência, ela sentiu uma tristeza avassaladora e medo, que assumiu ser o precursor da morte. Então, tudo ficou negro.
O que faremos agora? Não podemos deixar as coisas como estão, temos que agir. Ok, ouviu a voz de seu marido, mas soava abafada, como se ela tivesse algodão nos ouvidos. Ela se sentia tão mal que nem queria abrir os olhos. Pensou em pedir à dama para levar sua conversa ao telefone para outro cômodo, mas sua língua não cooperava. Já te disse que não há nada que eu possa fazer. Sugiro que aceite isso. Se continuar a criar um escândalo, terei que mandá-lo embora. Não grite comigo, estou apenas fazendo o meu trabalho, que não inclui tolerar desrespeito, disse uma voz estranha. Catarina franziu a testa em confusão. Ela não reconhecia a voz. Estaria doente? Dama havia chamado um médico? Por que seu corpo doía? Por que não conseguia reunir forças nem para abrir os olhos? O que estava acontecendo? Ela levantou a mão sem abrir os olhos, tocando os lábios. Eles estavam tão ressecados que ela pensou não poder falar. Ela está acordada. Catarina, você pode me ouvir? Diga que pode me ouvir. Sou eu, dama. Eu posso te ouvir bem, mas não consigo falar alto, sussurrou Catarina. Ela sentiu Damián segurar sua mão. Você sofreu um acidente, querida, disse-lhe gentilmente. De repente, Catarina lembrou-se de um breve lampejo de memória e se recordou de ter sido atropelada por um carro na faixa de pedestres. Parecia que foi ontem, ou talvez há alguns dias. Ela lutava para entender quanto tempo havia passado. Ela abriu os olhos, mas a escuridão ainda a cercava. Por que está tão escuro? As luzes se apagaram, perguntou suavemente. A única resposta foi o silêncio. Catarina sentia uma inquietação crescente. Damián, o que está acontecendo? Por que está tão escuro? O que aconteceu? Por favor, não fique em silêncio, isso me assusta. Onde estou? Por que está escuro? Sua voz aumentava em volume e o início do pânico era evidente. Damián apertou sua mão e disse: acalme-se, Catarina. Vamos resolver isso, é apenas temporário. Estaremos ao seu lado, não se preocupe. Você está temporariamente cega, mas seus olhos estão perfeitamente bem. Não se preocupe, Catarina, encontraremos os melhores médicos e eles diagnosticarão o problema. Você voltará a ver, tudo voltará ao normal, eu prometo. Apenas fique calma. As palavras de Damián atingiram o coração de Catarina como uma pedra. Sobrecarregada pelo pânico, ela sentiu como se estivesse prestes a perecer de terror. Tentou sair da cama, agarrando os lençóis e afastando as mãos de Damián. Abrindo os olhos amplamente, ela percebeu que não conseguia ver nada. Essa sensação aterradora a deixou tonta, embora não pudesse ter certeza, já que não via nada. Ela precisa ser sedada, segura a mão dela. Eu farei isso, disse Damián enquanto segurava sua esposa, que lutava com seu estado inesperado. Imediatamente, Catarina sentiu a fraqueza invadir seu corpo, mas, apesar disso, continuou a chorar e a convulsionar nos braços de seu marido. Sua força lentamente se esvaía enquanto ela oscilava na beira da consciência. Ela ouviu o médico conversar com seu marido. É choque? Ela vai melhorar. A reação inicial é sempre a mais intensa. Ela superará isso, todos encontram uma maneira de lidar quando não há outras opções, disse o médico em voz firme. Mas como? Como isso é possível? Ela mal tem ferimentos físicos. Como ela poderia perder a visão tão de repente devido a um único golpe? Isso realmente pode acontecer? A voz de Damián estava cheia de preocupação e medo. Quando Catarina acordou, ainda estava sob o efeito da injeção. Damián estava ao seu lado. Ela pediu calmamente que lhe atualizasse sobre os eventos recentes. Foi revelado que Catarina estava no hospital há 2 semanas, um fato que a chocou. Ela havia assumido que o acidente havia ocorrido apenas 1 ou 2 dias antes, no entanto, ela estava no hospital há 14 dias completos. A parte mais perturbadora era que não havia testemunhas do acidente, ninguém tinha visto acontecer, nem sabiam quanto tempo ela havia ficado na estrada. Os médicos estimaram que ela estava inconsciente por aproximadamente 10 a 15 minutos antes de ser encontrada. Um motorista que passava viu-a e chamou uma ambulância. Milagrosamente, ela sofreu apenas ferimentos leves, alguns hematomas, um cotovelo quebrado e uma costela trincada.
No entanto, ela havia batido a cabeça com bastante força. Após um exame, Catarina foi diagnosticada com uma concussão moderada, que havia levado a uma consequência imprevista. Ela perdeu a visão. Enquanto Damian relatava essas informações, ela segurava sua mão firmemente, tentando manter a compostura. Ela sabia que Damian não gostava de explosões emocionais e, pela calma em sua voz, estava claro que ele não apreciaria lágrimas ou gritos. Em sua confusão, ela ocasionalmente abria os olhos e se virava para Damian, apenas para ser lembrada de sua cegueira cada vez. Rapidamente, ela fechava os olhos novamente, lutando por calma. Uma vez que Damian detalhou tudo, ela tentou reunir suas forças. O que ela deveria fazer a seguir? Damian informou que ela não seria mais mantida no hospital, já que não tinha ferimentos graves e o perigo imediato havia passado. Um médico especialista em tais lesões virá hoje. Eu paguei uma quantia substancial pela sua consulta e conselhos. Não se preocupe, espero que ele possa nos orientar na restauração de sua visão. Confio que você irá recuperá-la, deve ser muito querida. Catarina também esperava o mesmo, sentindo que, de outra forma, a vida não teria sentido. Catarina e Dama ouviram em silêncio o médico, cujas palavras extinguiram a menor esperança de cura. Quando o médico saiu, Catarina não conseguiu mais conter suas emoções. Ela não teve um ataque de raiva, mas chorou tão amargamente que quem a ouvisse também teria lágrimas nos olhos. Catarina lamentava sua vida quebrada, seu futuro feliz, seus planos e tudo que a alegrava na vida. Ela não conseguia ver nada agora, ela havia se tornado cega. Por que ela deveria viver? Ela não podia fazer mais nada, não mais cozinhar, não mais ir ao trabalho ou às compras, não mais se maquiar, não mais sorrir para o marido olhando seu rosto. Todas as coisas que costumavam dar-lhe prazer, as mais ordinárias coisas às quais ela não prestava muita atenção, agora estavam fora de seu alcance. Ela nunca seria completa novamente. Ela envelheceria e nem mesmo saberia como parecia. Seu marido haveria mudar, e ela não poderia nem cuidar de si mesma porque não veria mudança em sua aparência. Era horrível, um pesadelo. Não, ela não queria viver assim. Ela preferiria morrer a viver assim. Catarina permaneceu no hospital por mais alguns dias, até que seu médico considerou que ela não precisava mais de atenção médica. Ela foi liberada e retornou ao que uma vez foi seu lar familiar. Apesar de estar cercada por objetos e paredes familiares, ela não sentia nem calma nem paz. Sua casa havia se tornado um labirinto onde ela navegava na completa escuridão. No primeiro dia após seu retorno, Catarina estava com tanto medo que mal conseguia se mover. Dama tirou uma semana de folga do trabalho para ajudá-la a ajustar-se à sua nova condição. Dama optou por não contratar especialistas, apesar de saber que eles poderiam oferecer assistência. Depois de contatar vários, ele achou seus serviços caros, o que eles não poderiam pagar no momento. Catarina estava impossibilitada de trabalhar, e o futuro era incerto. Dama havia gasto uma parte de suas economias nas necessidades médicas de Catarina, incluindo médicos, medicamentos, exames diagnósticos e consultas. Agora, Dama era o único provedor. E fornecer para as despesas de vida e as necessidades contínuas de medicação de Catarina recaíram somente sobre ele. Como resultado, ele decidiu abrir mão de mais especialistas médicos e ajudar Catarina ele mesmo. Dama passou uma semana ajudando Catarina a se ajustar às suas novas circunstâncias. Ele guiava pela casa, ensinando-a a identificar objetos pelo toque. Mostrou-lhe como usar o chuveiro e o vaso sanitário e orientou-a sobre a disposição da casa. Ele a encorajou a se locomover de forma independente. Catarina também estava assombrada por um estranho sonho que teve alguns dias antes do acidente. O sonho era de crianças em uma sala escura e silenciosa com uma porta trancada. Ela sentiu desespero, consternação, amargura e medo. Agora, em sua situação atual, ela entendia o sonho como um aviso. Poderia ela ter evitado esse desastre se tivesse interpretado aquele sonho corretamente? É incerto, talvez isso seja seu destino imutável. Catarina chorava todas as noites. Seu marido a consolava o quanto podia, mas ao final de seus dias de folga, ele disse: Catarina, você precisa parar de chorar tanto. Não posso te consolar indefinidamente. Tenho trabalho na segunda-feira. Seus soluços me mantêm acordado à noite. Você não dá descanso nem para si mesma nem para mim. Não podemos continuar assim. Por que deveríamos continuar?
Estou perdendo a cabeça e você está me pedindo para me acalmar. Como posso me acalmar se nunca mais serei o mesmo? Não posso aceitar isso, Catarina respondeu chorando, enquanto Damon continuava a consolá-la. O tempo passou. Damon voltou ao trabalho após algumas noites sem dormir e começou a dormir na sala de estar. Catarina temia que eles nunca mais fossem tão próximos como antes e prometeu a Damon que pararia de chorar. Ele comprou pílulas calmantes para ela, o que proporcionou algum alívio, e ela até começou a dormir a noite inteira. 3 meses após o acidente, eles fizeram amor pela primeira vez, uma experiência incomum para Catarina devido à escuridão completa. Ela tentou imaginar isso como um simples apagão. Apesar do sucesso, ela não conseguia deixar de sentir que Damon a tratava de maneira diferente. Ela tentou ignorar esses pensamentos, mas foi difícil. Um dia, Catarina perguntou a Damon sobre o plano de comprar um apartamento maior. Catarina, você está fora de si? Por que precisamos de um lugar maior agora? Uma casa nova é um espaço novo. Como você vai navegar em um ambiente desconhecido quando mal consegue se mover pelo nosso apartamento atual? Você não será capaz de dar um passo. Levará um ano para memorizar onde tudo está e eu não tenho tempo para isso. Tenho que trabalhar. Estou tentando nos alimentar enquanto você está em casa. Esta resposta deixou Catarina quase engasgando de indignação. Por que você diz isso? Sou culpada pelo que aconteceu comigo? Estou em casa por escolha. Eu trabalharia 24 horas por dia se pudesse, e você está me dizendo que não estou fazendo nada? Que vergonha de você! Não estou envergonhado porque não disse nada repreensível. Eu expus os fatos como eles são. Não pretendia ofendê-la, estava apenas explicando a situação atual. Não podemos nos dar ao luxo de uma casa nova agora. É sensato conservar nossas economias. Não sabemos o que pode acontecer. Ter uma reserva financeira é benéfico. Não estava tentando insultá-la ou perturbá-la. Catarina cerrava os punhos de frustração, recostada em sua cadeira. Ela ansiava por olhar nos olhos do marido para ler seu olhar e entender seus sentimentos, mas isso era impossível. Ela tentou recuperar a compostura, mas não conseguiu. Sentiu lágrimas rolando pelo rosto e sussurrou suavemente. E o bebê? Nós queríamos um bebê, não é? Planejávamos comprar um apartamento para termos espaço para o bebê. Mas como podemos encontrar espaço para um bebê neste apartamento? Ele é pequeno demais para nós dois. Seguiu-se um silêncio. Catarina lamentou pela enésima vez que não podia ver o rosto de seu marido. O que ele estava pensando? Ele estava olhando para ela ou para longe? Que criança é essa? Você perdeu o juízo junto com a visão? Como podemos sequer discutir ter um filho se você está cega? Não tenho certeza se você está rindo de mim ou me zombando. Claro, você pode ser capaz de ter um bebê, isso é compreensível, mas e depois? Como você vai cuidar dele? Você está cega, Catarina. Você não pode ver nada, se esqueceu? Você não pode fazer nada sozinha. Talvez você pudesse alimentar o bebê, mas só se eu ajudar. Você é incapaz de qualquer outra coisa. Então, o que vem a seguir? Devo largar meu emprego para cuidar do filho enquanto você fica satisfeita por ter cumprido seu dever? O que eu ganho pausando minha vida com uma esposa cega e um filho pequeno? Você definitivamente precisa de um psiquiatra, Catarina. Você tem um problema sério se até ousa considerar ter um filho. Catarina ficou abalada com tudo que havia ouvido. Damon estava duro e furioso enquanto lançava aquelas palavras desagradáveis contra ela. Eventualmente, ele saiu da cozinha e Catarina ouviu a porta da frente bater com força. Ele partiu sem sequer mencionar quando retornaria. No entanto, Catarina não estava particularmente preocupada com isso no momento. Ela tentava processar o que havia ouvido, então seu sonho de uma família completa nunca se tornaria realidade. Ela nunca se tornaria mãe ou teria a chance de embalar uma criança em seus braços. Ela estava devastada, sentindo como se não tivesse mais nada. Ela se sentou à mesa, segurando a máscara noturna seca que havia puxado sobre os olhos, não chorava mais, estava imersa em sua própria escuridão. Não demorou muito para Damon voltar. Ele se aproximou dela e sentou-se ao seu lado. Catarina, peço desculpas.
Fui muito duro e disse coisas que não deveria ter dito. Eu reconsiderei e quero. Ele foi interrompido por Catarina. A culpa é minha. Fui tola. Minha cegueira me mudou, mas não vou agir assim novamente. Vou me esforçar para ser mais sensata, para parar de dizer coisas que te chateiam. Não quero discutir porque você é meu único confidente. Você é o único que cuida de mim. Não quero perder você. A ideia de um bebê é absurda, você está certo. Ter um filho não é viável. Eu concordo plenamente com você. Prometo evitar tais comentários tolos no futuro. Por favor, me perdoe. Inicialmente, Damian ficou surpreso, mas então ele sorriu e disse: Sim, querida, era exatamente isso que eu queria dizer. Não vamos brigar mais. Estamos enfrentando tempos difíceis. Se brigarmos, prejudicaremos nosso relacionamento e eu não quero isso. Eu te amo. Vamos superar isso, mas precisamos ficar juntos. O bebê só complicaria as coisas. Não podemos lidar com ele no nosso estado atual. Estou satisfeito que você entenda isso. Isso mostra que seu bom senso ainda está intacto. Vamos seguir em frente. Estou com fome. E você? Vou preparar algo. Catarina escondeu suas lágrimas e sorriu apesar da distância emocional de Dama. Ela tentava se manter firme, mas estava se tornando cada vez mais difícil. Ela esperava que superassem as dificuldades juntos, mas não era o caso. Um abismo de mal-entendidos começou a se formar entre ela e seu marido. Catarina temia que isso não terminasse bem, e não terminou. A partir daquele dia, eles se afastaram mais. Para Catarina, a mudança era impossível, ela nem mesmo podia sair sem apoio. O comportamento de Damian também mudou, ele começou a chegar tarde do trabalho com mais frequência, ou talvez estivesse em outro lugar inteiramente. Catarina não conseguia verificar a verdade. Sentindo-se entediada em casa, ela pediu a Dama para ensiná-la a usar o telefone. Após alguma consideração, seu marido comprou um telefone de botão para ela. Ele programou todos os números necessários e instruiu-a sobre como usá-lo. Entre os números, ela insistiu em ter o de suas primas. Elas só haviam falado uma vez desde um acidente, com a prima oferecendo ajuda e ela recusando. Equipada com o telefone, Catarina agora podia ligar para Damian a qualquer momento, o que aliviava um pouco sua solidão. Ela usava o telefone pendurado em um cordão ao redor do pescoço e frequentemente telefonava para a Dama no trabalho. Inicialmente, Damian atendia todas as suas chamadas, porém logo começou a ressentir-se das constantes interrupções. Você não percebe que está me distraindo? Eu comprei esse telefone para você me incomodar o tempo todo? Por favor, Catarina, pare de me ligar tão frequentemente, senão ficarei enojado de voltar para casa. Às vezes, já me sinto assim. Ao ouvir essas palavras, Catarina sentiu uma onda de pena de si mesma. No entanto, ela parou de ligar para o marido incessantemente, só entrando em contato quando necessário ou quando ele estava atrasado do trabalho. Quando ela questionava suas chegadas tardias, Damian respondia de forma irritada e irritável. Por que você está perguntando? Tenho que trabalhar o dobro. Sua pensão por invalidez mal é suficiente. Trabalho até tarde porque sou pago pelas horas extras. Não me incomode com suas perguntas. Com certeza você entende como isso é difícil para mim. Depois disso, Catarina se absteve de fazer mais perguntas. Uma semana depois, Damian demorou tanto para voltar que ela ficou preocupada e quis ligar para ele. Ansiosa, decidiu ligar. Ele demorou um tempo incomum para atender o telefone. Quando finalmente o fez, sua voz estava cheia de irritação. Por que você está ligando? Ele perguntou. Estava me perguntando quando você voltaria para casa. São 10 horas da noite. Você nunca chegou tão tarde antes. Está tudo bem? Perguntou Catarina com preocupação. Não há nada de errado. Você só está me distraindo. Se algo tivesse acontecido, eu teria ligado para você. Estou bem, estarei em casa por volta da meia-noite, respondeu Dama, de forma severa. Catarina quase se acalmou após ouvir sua voz, mas quando Dama encerrou a conversa, ele não desconectou o celular imediatamente, e Catarina ouviu claramente a risada suave de uma mulher seguida por suas palavras. Ele ligou de novo. Esqueça ela, venha para mim. Catarina apertou seu telefone de botão com força.
Havia outra mulher com seu marido? Ele não deveria estar no trabalho? De repente, Catarina percebeu exatamente onde Damião estava. Ele provavelmente havia enganado há algum tempo, passando suas noites com outra mulher. Esta mulher havia substituído Catarina, e agora Dama nem mesmo queria voltar para sua esposa cega. Talvez Catarina tivesse perdido seu apelo e Dama estivesse repugnado por ela, buscando consolo em uma jovem bela que o mimava e demonstrava pena. Catarina mal podia esperar por Dama voltar para casa. Assim que ele entrou pela porta, ela o confrontou com suas suspeitas. Ela estava preparada para qualquer coisa, mas não para sua indiferença fria. Não entendo qual é o seu problema comigo. O que há de errado com você? Ele disse friamente. Você deve estar brincando. Você provavelmente está me traindo e eu tenho que agonizar sobre isso. Quem era aquela mulher? Sua parceira, sua colega de trabalho? Diga-me, exclamou Catarina em voz alta. Ah, então é a isso que você está se referindo. Você tem certeza de que quer saber tudo? Bem, tudo bem. Não quero esconder nada de você. Não fiz nada do que me envergonhar. Sim, passei tempo com outra mulher e acredito que preciso disso. Em casa, tenho uma esposa cega que não pode me alimentar, não pode cuidar de mim e não pode me mostrar afeto de maneira normal. Você acha que isso é fácil para mim? Eu suportei isso por tanto tempo, mas é simplesmente insuportável. Não posso sacrificar minha vida apenas para cuidar de você. Já estou farto de tudo. A vida não me preparou para isso. Quero chegar em casa e relaxar, ver uma esposa bonita e bem arrumada, desfrutar de um jantar agradável, não isso. Volto para casa e tenho que cuidar de você, alimentá-la, ajudá-la a tomar banho. Se ao menos você soubesse como está agora. Seus cabelos estão grisalhos e desgrenhados, suas sobrancelhas estão mal cuidadas, você está pálida e não tem uma manicure. É simplesmente horrível, você não me faz querer tocá-la. É por isso que tenho que visitar uma mulher depois do trabalho que cuida de mim e me rejuvenesce. Catarina foi engolida por uma onda de raiva e indignação. Você não tem direito de me machucar e enganar dessa maneira, muito menos discutir isso tão abertamente. Não vou permitir que você me atormente. Então Damião riu, um som tão desagradável que Catarina ficou arrepiada. O que você vai fazer? Me expulsar? Vá em frente, tente, mas estou dizendo agora que você não vai conseguir. Não estou saindo, este não é apenas o seu apartamento, e vou viver aqui fazendo o que eu quiser, e você não pode me impedir. Quem é você? Apenas uma mulher indefesa que não pode fazer nada sem mim. Você depende de mim? Não pode nem sair deste apartamento sem a minha ajuda. Se você não gosta, pode ir embora. Não estou te impedindo, mas até onde você chegaria, minha querida? Isso mesmo, você ficará em casa e esperará que eu volte do trabalho. Eu virei quando bem entender. Eu alimentarei e banharei você, cuidarei dos seus cabelos desalinhados e cuidarei de cozinhar e limpar. Você vai sorrir silenciosamente e me agradecer. Entende? Se você mencionar novamente estar infeliz, vai se arrepender. Você passará uma semana com apenas rações secas, ou eu a deixarei sozinha por várias noites, fazendo você se sentir tão solitária que desejará minha presença. Não, murmurou Catarina calmamente. O que você disse? Damião franziu a testa, surpreso com sua interrupção. Eu disse não. Não vou tolerar você dormindo com outra mulher. Me recuso a viver assim. E daí se sou cega? Sou sua esposa, você me ouve ou esqueceu? Um acidente infeliz tirou minha visão, mas ainda sou a mesma pessoa. Simplesmente não consigo ver. Estou tentando aprender tudo o que posso para diminuir seu fardo, mas preciso de tempo e seu apoio. Como você pode fornecer esse apoio se não está em casa? Não, não vou tolerar sua infidelidade. A voz de Catarina, embora suave, era firme. Damião encarou perplexo. Como ela ousava falar com ele dessa maneira? Ela não era nada. Ah, então você não está satisfeita? Bem, então, adeus. Pode ir embora. Não vou te impedir nem tentar. Por que você não diz algo? Arrume suas coisas e vá. A porta está aberta, querida. Catarina ficou parada. Após um momento,
Ela disse calmamente: está bem, eu não estarei aqui amanhã. Ela cuidadosamente fez seu caminho para fora da cozinha e entrou no quarto. Ela se sentou na cama, sentindo-se entorpecida. Ela se sentia tão vulnerável que palavras não poderiam capturar. Não havia lágrimas, porque ela nem mesmo sentia vontade de chorar. Ela só queria desaparecer, afundar na terra, sair sem deixar rastro para que ninguém sequer se lembrasse dela. Para onde ela iria? Ela havia dito que não estaria lá amanhã, mas para onde ela poderia ir se não deixasse a casa? Por que ela disse isso? Porque ela não conseguia mais ficar com ele. Catarina ouviu Damon tomando banho e pensou em uma pessoa que poderia ajudá-la. Ela segurou o telefone pendurado em seu pescoço com força. Depois de tentar encontrar o botão certo, ela discou um número específico e segurou o telefone no ouvido. E se estivessem dormindo e não atendessem? Após alguns segundos, ela ouviu uma voz levemente sonolenta. Sim, estou ouvindo. Olá? Dona, é a Catarina. Por favor, desculpe minha ligação tardia. Catarina, aconteceu alguma coisa? É algo com o Damian? Não, não há nada de errado com o Damian, dona. Eu preciso de sua ajuda. Não estou em perigo, mas preciso de ajuda. Desculpe, não sabia mais a quem recorrer. Sem problemas, o que está acontecendo? Vou ajudar como puder. Diga-me rapidamente, do que você precisa? Dona, você poderia me ajudar a escapar? Preciso deixar o Damian imediatamente, você é minha única esperança. Peço desculpas novamente pela ligação tardia, estou realmente perdida. Quando devo vir? É urgente? Posso pegar um trem amanhã de manhã e chegar aí ao meio-dia, está bem? Ótimo, não se preocupe, estou de férias, você não está me incomodando. Te vejo amanhã. Após desligar, Catarina suspirou aliviada, com a mão sobre o coração acelerado. Tudo ficaria bem. Dona chegaria amanhã e, com Dama no trabalho, elas poderiam arrumar as coisas em paz. Ela nunca quis voltar aqui, precisava apenas de seus documentos e do cartão bancário. Ela tinha uma conta bancária com dinheiro da venda do apartamento de seus pais, financeiramente, ela estava segura. Tudo ficaria bem. 10 minutos depois, Dama entrou no quarto com um resmungo arrogante. Ele deixou claro que desprezava as palavras dela como insignificantes, acreditando que ela não iria a lugar algum. Ele estava convencido de que ela nem conseguia dar um passo sem ele, comparando-a a um gatinho cego e indefeso. Vou dormir na sala. Vou te dar alguns dias para esfriar a cabeça e dissipar essas ilusões de ir embora, ele disse. Uma vez que você se desculpe por seu comportamento e aceite que eu tenho outra mulher, então vou tratá-la bem novamente e tudo ficará bem. Boa noite. Com isso, Damian pegou seu travesseiro e cobertor e saiu. Catarina ouviu seu discurso em silêncio, sem responder. Ela apertou os dedos com força, a dor refletindo seu tumulto interno. Ela decidiu nunca mais deixar ninguém tratá-la dessa maneira. Sim, ela era cega, mas ainda podia sentir amor e até ódio, se necessário. Catarina passou metade da noite revistando suas roupas, identificando cada peça pelo toque. Às 3 da manhã, ela havia arrumado tudo que planejava levar consigo. Quando Dona chegasse, elas reuniriam os documentos necessários e Catarina deixaria o apartamento que um dia lhe trouxe tanta alegria, mas do qual agora ela ansiava por escapar. No dia seguinte, Dona chegou por volta da 1 da tarde. Ela abraçou sua prima sem perguntar o que havia acontecido. Dona ajudou Catarina a arrumar a mala e localizou todos os documentos que Catarina havia listado. Ela colocou tudo em uma pasta separada e a colocou na mala. Após um momento de reflexão, Catarina perguntou: Você acha que devo levar todas as minhas joias ou seria melhor deixá-las para ele? Dona franziu a testa e respondeu firmemente: Não sei o que aconteceu com você, mas parece que as coisas não estão indo bem. Você pode levar o que quiser e ninguém vai julgá-la por isso. Catarina suspirou e instruiu sua prima: Então pegue a caixa de joias no armário. Uma vez que terminaram de arrumar, Dona ajudou Catarina a calçar os tênis e lhe entregou os óculos de sol. Elas ficaram no corredor por um momento antes de Catarina afirmar firmemente: Precisamos sair o mais rápido possível. Não posso ficar aqui mais. Com isso, elas partiram. Dona chamou um táxi e elas seguiram para a estação de trem.
Na estação, Donna comprou 2 bilhetes para sua cidade. O trem estava programado para partir em 2 horas. Durante esse tempo, elas se sentaram no café da estação, onde Catarina compartilhou sua história. Ao longo da conversa, Donna se viu enxugando lágrimas. Ela sentia uma profunda simpatia por sua prima, que havia suportado tanto, e estava determinada a ajudar. Ela não se arrependia de ter vindo. Catarina precisava de alguém para guiá-la através deste momento difícil, alguém para ensiná-la a sobreviver em um mundo que nem sempre oferece ajuda e apoio às pessoas com deficiências. Donna decidiu, ali mesmo, que ela seria essa pessoa. Ela não tinha intenção de passar a vida como assistente fiel de Catarina. Em vez disso, planejava ensinar Catarina a gerenciar as tarefas diárias que não representavam um desafio para uma pessoa que enxerga. Assim começou a vida delas juntas. Donna tinha um apartamento de 2 quartos, cortesia de seu rico ex-marido. Eles se casaram jovens e por amor, mas o amor rapidamente se dissipou. O casamento durou 3 anos, seguido por um divórcio no qual ele comprou para ela um apartamento em troca dela não reivindicar mais nada. Felizmente, eles não tinham filhos. As férias de Donna haviam acabado de começar, com 3 semanas de descanso pela frente, começando no dia seguinte à sua chegada. Ela começou a trabalhar com Catarina. Catarina ficou inicialmente chocada. Ela havia planejado passar algum tempo de luto pela sua vida familiar tardia e desbotada, mas Donna não lhe permitiu esse luxo. Se você espera ficar deitada na cama de manhã até a noite, está enganada. Sim, sinto muito que você esteja cega, mas você precisa perceber que ou você se fortalece e continua sua vida sob as novas regras, ou vai se transformar numa velha ranzinza que amaldiçoa todos. Eu senti pena de você, mas não vou mais sentir pena de você. Tenho 3 semanas para ensiná-la a ser mais ou menos independente, e exige que você se recomponha e trabalhe duro, não fique deitada na cama fungando, declarou Donna. Catarina entendeu que tinha que viver pelas regras da sua prima. Donna estava proporcionando seu abrigo, então era melhor não irritá-la ou decepcioná-la. Ambas se prepararam para começar a trabalhar. Na primeira noite que Donna passou lá, Catarina teve um sonho estranho, semelhante ao que ela teve antes do acidente. Ela se encontrou trancada em uma sala escura mais uma vez. Ao tropeçar na escuridão, ela descobriu a porta familiar. Ela puxou a maçaneta, mas estava trancada novamente. De repente, ela ouviu um som de algo se mexendo no andar de baixo. Agachando-se, ela sentiu o chão com as mãos e encontrou uma pequena chave. Poderia ser a chave da porta? Levantando-se, ela localizou o buraco da fechadura, inseriu a chave e, para seu espanto, a porta se abriu. Uma luz ofuscante a obrigou a proteger os olhos com a mão. A imagem final que ela se lembrou antes de acordar foi a de um homem de cabelos escuros e olhos escuros estendendo os braços em sua direção. Na manhã seguinte, as garotas começaram o trabalho. Donna guiou pela casa do amanhecer até o anoitecer durante vários dias, pausando apenas para as refeições. No final do 3º dia, Catarina estava exausta, porém havia mapeado com sucesso toda a casa em sua mente, incluindo o layout de todos os cômodos e cada objeto dentro deles. Donna ensinou Catarina a navegar pelo ambiente contando seus passos, o que a ajudou a evitar esbarrar em paredes. Ela mostrou como usar o chuveiro e o vaso sanitário, escovar os dentes, lavar os cabelos e usar o secador de cabelo. Ao longo de 3 dias, Catarina aprendeu a navegar pela cozinha. Donna mostrou como usar o micro-ondas, aquecer sua comida, encher a chaleira e lavar a louça. Catarina tornou-se autossuficiente em se alimentar e limpar. Em 2 semanas, Donna ensinou habilidades que Damian não tinha. Em vez de fazer tarefas para Catarina, Donna a capacitou a se virar sozinha. Ela ajudou Catarina a perceber sua autoconfiança e a possibilidade de se entreter em casa. Catarina aprendeu a usar o aspirador de pó, limpar os pisos e tirar o pó. Isso a manteve ocupada e a fez se sentir viva e produtiva. Donna guardou a tarefa mais desafiadora para a última semana, quando compartilhou seu plano com a prima. Foi a primeira vez que Catarina se sentiu ousada o suficiente para discordar. Não, eu não quero, está fora de questão. Você quer que eu morra de susto no local? Não, eu não posso fazer isso, ela exclamou, sentindo-se impotente. Mas, Catarina, você entende que não pode continuar assim para sempre, certo? Você precisa se acostumar com a ideia de que eu não estarei sempre por perto. Você precisa vencer seu medo.
Você viu como é feito nos filmes, não é? Donna continuou calmamente, tentando convencê-la. Isso é nos filmes. Tudo parece tão fácil. Donna tentou persuadi-la durante toda a noite, mas Catarina estava irredutível. Justo quando Donna estava prestes a admitir a derrota, Catarina de repente concordou. Ok, está bem, eu vou tentar. Mas prometa-me que, se depois de uma semana eu disser que não quero mais, você não vai me forçar. Ok, sim, eu prometo. Donna estava feliz, mas tinha certeza de que isso não aconteceria. Na manhã seguinte, as duas mulheres saíram e Donna começou a ensinar a prima a caminhar sozinha do lado de fora. O quintal tinha uma cerca, então Donna não temia que Catarina fosse muito longe e se perdesse. Por vários dias, elas passaram as manhãs até as noites caminhando juntas, com Catarina aprendendo a determinar rotas possíveis contando os passos a partir dos caminhos escolhidos por Donna. Ela também aprendeu a usar as guias para orientação. Era desafiador, porém emocionante. Donna ensinou Catarina a localizar vários bancos e, no final da semana, Catarina podia encontrá-lo sozinha, uma conquista triunfante. No sábado à noite, após trocarem votos de boa noite, elas se dispersaram para seus quartos quando Catarina olhou para trás e disse: Desculpe incomodar você, eu só queria te dizer, Donna, não sei como expressar minha gratidão. Você fez tanto por mim que nunca serei capaz de agradecer o suficiente. Você é minha salvadora. Sou tão grata por sua ajuda. Você me trouxe de volta à vida nessas 3 semanas. Eu posso fazer tantas coisas agora, elas podem parecer simples, mas são tão importantes para mim. Quero continuar indo lá fora, adoro caminhar, respirar o ar fresco. Me perdoe por ter duvidado de você. Donna se emocionou até às lágrimas. As palavras de sua prima eram tão sinceras que era impossível permanecer indiferente. Ela abraçou Catarina e sussurrou em seu ouvido: Vamos continuar, fazer mais. Eu vou te ensinar tudo e depois vou deixá-la ir livre nadar. Catarina decidiu não perguntar o que essas palavras significavam, optando por deixar isso para mais tarde. 3 meses se passaram. Catarina saía sozinha todos os dias, mas não muito longe. Algumas vezes por semana, ela saía à noite com Donna, que nem mesmo segurava sua mão, apenas caminhava ao lado dela, ocasionalmente guiando-a na direção certa. Um dia, ocorreu um incidente significativo. Catarina estava descendo as escadas para um passeio externo quando, ao se aproximar do último degrau, seu pé atingiu um seixo que imediatamente se deslocou. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de costas, e no momento em que sua cabeça bateu fortemente no pavimento, ela pensou ter visto um clarão azul diante dos olhos, como o céu, que então desapareceu, e Catarina perdeu a consciência. Ela recuperou a consciência no hospital, reconhecendo imediatamente o cheiro familiar de desinfetantes. Alguém segurava sua mão. Catarina tentou virar a cabeça, mas seu pescoço não se movia. Ela entrou em pânico com a ideia de estar paralisada devido à queda. Será que ela não estava apenas cega, mas agora também imóvel? Ela recusava-se a aceitar essa possibilidade, isso parecia um pesadelo. O que há de errado com ela? A respiração dela está estranha. Catarina ouviu a voz de Donna. Eu acho que ela está em pânico. Vamos dar um sedativo agora, disse uma voz masculina que ela não reconheceu. Não, eu não preciso de um sedativo, por favor, nenhuma injeção primeiro. Apenas me diga quão grave isso é. Eu nunca mais vou andar, não é? Só não me minta. O que você está pensando? Catarina perdeu o juízo. Donna soou alarmada. Oh sim, ela está bem. Ela só acha que está paralisada, não é isso, Catarina? Estou dizendo, não se preocupe, está tudo bem. A voz do doutor era extraordinária, como se estivesse envolta em uma névoa de gotas quentes de orvalho, que pareciam deixar traços em sua pele, provocando arrepios. Catarina, meu nome é Ben Conati, sou seu médico. Você não está paralisada. Você sofreu uma pancada forte e machucou seu pescoço. Por precaução, decidimos imobilizar seu pescoço. Você está usando uma cinta especial que restringe o movimento da sua cabeça. Você pode mover seus braços e pernas, se não acredita em mim. De fato, Catarina descobriu que podia mover todos os seus membros. Ela suspirou aliviada, era tudo o que precisava. Oh meu Deus, obrigada!
Eu pensei que estava acabada quando notei aquele flash azul nos meus olhos quando caí. Pensei que nunca mais levantaria. Foi aterrorizante, eu digo a você. Então, Dr. Cole perguntou a dona, com um tom preocupado. Você disse que ela está completamente cega, não é isso? Catarina respondeu no lugar de dona. Sim, sou completamente cega. Um acidente grave me deixou incapaz de ver. Dr. Conati pegou sua mão e Catarina sentiu um arrepio com o toque dele. Catarina, o que o médico disse? Você já visitou médicos? Não visitou? Pode compartilhar o que alguém que examinou disse? Tudo que me lembro é de um professor e alguns médicos do hospital. Eles todos disseram a mesma coisa, que eu nunca mais verei. Ninguém me examinou. Doutor correspondeu apaixonadamente. Se você não se importa, gostaria de fazer alguns testes. Não é apenas sobre sua visão. Também estou preocupado com seu pescoço e sua coluna. Quero acrescentar algo. Se sua cegueira fosse permanente, você não teria visto o flash azul que mencionou. Sua perda de visão pode não estar relacionada à lesão na cabeça, mas poderia ser devido a uma causa completamente diferente. Quero ver por mim mesmo, se você permitir. Catarina concordou. Em um mês, Dr. Conati realizou numerosos exames, não apenas na visão dela, mas também no sistema esquelético e muscular. Embora ela tivesse recebido alta, Dona levava para consultas e exames contínuos. Ela foi examinada por vários neurologistas, um psiquiatra e um neurocirurgião. Após todos esses exames, Dr. Con deu seu veredicto. Catarina, posso afirmar com confiança que há uma probabilidade extremamente alta de que sua visão possa ser restaurada. Nossos exames revelaram que um nervo comprimido está causando seus problemas de visão. Uma cirurgia poderia muito provavelmente restaurar sua visão. Ao ouvir isso, Catarina chorou. Dr. Con pegou sua mão, e novamente arrepios percorreram sua pele. Por que o toque dele tinha esse efeito sobre ela? Catarina rapidamente se acalmou porque a voz do médico a envolvia por todos os lados, fazendo-a se sentir segura. Dr. Con passou muito tempo persuadindo-a a considerar a cirurgia, enfatizando que ela não tinha nada a perder. Ao longo de um mês, eles realizaram exames e análises completas de seu caso. Dr. Conati conversou extensivamente com Catarina, compilando um histórico médico abrangente. Envolvido no processo, Dr. Con descobriu que estava desenvolvendo sentimentos por Catarina. Ela era mais do que apenas uma paciente para ele. Esta mulher vivaz, vibrante e emocional despertou nele sentimentos que ele pensou estarem há muito enterrados. Mas, acima de tudo, ele estava determinado a ajudá-la a recuperar a visão e retomar uma vida normal. Eventualmente, Catarina concordou com a operação e a cirurgia foi agendada para daqui a 3 dias. Eles se sentaram em seu escritório discutindo os preparativos finais. Catarina seria internada no hospital no dia seguinte. Quando o Dr. Con se levantou para acompanhá-la até a porta, Catarina de repente colocou a mão em seu ombro e disse: Posso fazer algo que sempre tive curiosidade quando via nos filmes. Quero entender o que as pessoas cegas experimentam quando fazem isso. Posso. Dr. Con não entendeu a que ela se referia, mas concordou sem hesitação. Catarina estendeu a mão e passou os dedos pelo rosto dele. Ela explorou delicadamente sua testa, sobrancelhas, olhos, bochechas, lábios e queixo. Depois, passou a mão pelo cabelo dele e sorriu. Normalmente, depois de algo assim, as pessoas dizem que você é bonito ou que agora sabem como você é, mas, infelizmente, eu não descobri nada. Só sei que você tem a pele muito lisa e não tem barba. Obrigada e me desculpe. Dr. Con sorriu e disse baixinho: Tenho certeza de que você ainda pode me ouvir bem. Espero que você não diga que sou feio e que não gosta de mim de jeito nenhum. Não, eu não direi isso. Não, eu não direi isso. Se eu recuperar minha visão, agradecerei por me dar uma segunda chance na vida. Você estará lá durante a operação, não é? Claro, estarei lá. 3 dias depois, Catarina foi levada à sala de cirurgia. Ela estava muito nervosa e tentava se manter calma, mas era difícil. Ela mal conseguiu segurar as lágrimas antes de entrar na sala de cirurgia. Dr. Conati pegou sua mão, inclinou-se e disse baixinho: Eu queria dizer isso depois da operação, mas não consigo me segurar. Normalmente não tenho nenhum relacionamento com meus pacientes, mas em breve você não será mais minha paciente.
Uma vez que tudo isso acabar, você jantaria comigo? Catarina riu nervosamente. Não posso prometer. Preciso olhar para você primeiro. E se você não for tão bonito quanto o Dr. House? Doutor Con riu e soltou a mão dela. Dentro da sala de cirurgia, Catarina desejou ter dito algo diferente. Ela estava com muito medo para admitir que ficaria feliz em jantar com ele, mesmo que nunca recuperasse a visão. Catarina acordou com uma dor de cabeça severa e gemeu imediatamente. Uma enfermeira se aproximou. O que há de errado? Você está com dor? Minha cabeça dói, murmurou Catarina. A enfermeira prontamente administrou uma injeção e, dentro de 15 minutos, a dor de cabeça havia diminuído. Catarina, fraca e ansiosa por causa da anestesia, não conseguia se mover. Ela ficou se perguntando sobre seu destino enquanto uma bandagem cobria seus olhos, prestes a ser removida. A antecipação era aterrorizante. 2 horas depois, a equipe médica se reuniu ao redor dela. A enfermeira gentilmente levantou a bandagem dos olhos de Catarina. Você pode abrir os olhos agora, mas faça-o devagar, incentivou o doutor Con. Catarina abriu os olhos e, milagrosamente, pôde ver novamente. A luz fraca estava um pouco desconfortável, mas ela era capaz de vê-la. Emocionada, ela começou a olhar ao redor, piscando e franzindo constantemente. Meu Deus, eu consigo ver, murmurou ela. Um médico a examinou brevemente e declarou que ela estava fora de perigo e ficaria bem. Ele disse algo mais, mas ela não pegou. Um único pensamento pulsava em sua mente. Ela podia ver novamente. Não estava mais cega. Com medo, Catarina fechou os olhos. Então, sentiu alguém pegar sua mão, reconhecendo aquele toque pelos arrepios na pele. Ela abriu lentamente os olhos e olhou para o homem que a havia salvado. O bater do coração dela acelerou. Ela o reconheceu de seus sonhos. Ele era o mesmo homem que havia estendido os braços para ela quando ela abriu a porta na sala escura. Olá, Dr. Conat cumprimentou, sorrindo para ela. Catarina apertou a mão dele. Oi, ela respondeu, sorrindo de volta. Então, como você está se sentindo? Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ótimo, não poderia estar melhor. Sinto como se tivesse renascido. Então, quando é o jantar? Ela perguntou. Doutor Con fingiu uma carranca. Temos muito tempo para isso. Você ainda é minha paciente. Vamos não discutir isso agora. 1 ano havia passado desde a operação. Catarina e Ben Conat estavam vivendo juntos há muito tempo e o verdadeiro amor florescia entre eles. Catarina estava em boa saúde, sua visão completamente restaurada. No entanto, ela permanecia oficialmente casada com Damian, o que ofuscava sua felicidade apesar de sua falta de contato durante o último ano. Ela finalmente decidiu visitá-lo para resolver a situação. Retornando à sua cidade natal depois de mais de 1 ano, Catarina não sentia nem temor nem arrependimento. Ela havia feito a escolha certa ao partir, tendo encontrado verdadeira felicidade e amor. A caminho do prédio alto onde ela havia vivido com Dama, sentiu um leve puxão de ansiedade. Como ele reagiria à sua recuperação? Estaria ele feliz ou triste? Independentemente disso, seus sentimentos permaneciam inalterados. Após pagar o taxista, ela ficou parada por alguns momentos antes de lentamente seguir em direção à entrada. Enquanto subia os degraus, sua pele arrepiou-se. Ela parou, virou-se e olhou para os carros estacionados à frente da entrada. Seu olhar fixou-se em um Jaguar amarelo. Uma sensação pulsante preencheu sua cabeça ao reconhecer o carro. Ela o tinha visto antes, mas onde? Sentiu-se estranha, como se estivesse faltando algo importante, como se estivesse perdendo algum detalhe. De repente, caiu a ficha. Aquele era o carro que a atingira na rua deserta. Inacreditável. Oh meu Deus, é realmente aquele carro? Catarina empalideceu, as palmas das mãos úmidas de suor. Ela esperava escapar do seu passado, mas, ao invés disso, parecia que lhe assombrava. Catarina recuou, depois virou abruptamente e subiu as escadas, tentando clarear a mente. A ideia de que aquela mulher poderia estar por perto era demais. Ela precisava chegar ao seu e ao apartamento de Dama imediatamente, resolver tudo e depois fugir para bem. Quando Dama abriu a porta, ficou surpreso. Ele não esperava ver sua esposa na porta.
Catarina olhou para ele e disse: Bem, olá, querido marido. Surpreso? Catarina, como sua visão retornou? Como isso é possível? Damião estava chocado. Catarina simplesmente sorriu. Tudo é possível, você apenas não acreditava. Honestamente, eu também não acreditava, até conhecer pessoas que me fizeram acreditar. Eles me ajudaram e vou lá. Agora você vai me deixar entrar em nosso apartamento ou devo trazer um advogado? Um advogado? Por que você precisaria de um advogado? Empurrando-o para o lado, Catarina entrou no apartamento. Imediatamente, ela notou sinais da presença de outra mulher, sapatos, cosméticos no corredor, uma bolsa, perfume. A nova mulher já havia se instalado. Dama não havia perdido tempo. Catarina se perguntou se esta era a mesma mulher com quem ele havia traído, ou uma nova. Vejo que você está bem. Desculpe interromper sua vida idílica, mas vim te dizer que vou pedir o divórcio. Damião empalideceu, seu olhar desviou para o quarto, medo piscando em seus olhos. Caiu a ficha para Catarina que sua amante também estava aqui. Bem, ela pensou, é hora de conhecer ela. Querida, quem está aí? É a entrega do supermercado? Uma voz ecoou do quarto. Catarina franziu a testa, a amante tinha uma voz irritante, semelhante a um assoalho rangendo. Ela levantou uma sobrancelha e sussurrou para a dama. Por que você não nos apresentou? Ela sabe sobre mim? Ou você disse a ela que eu estava morta? Você mentiu para ela que nós já estávamos divorciados há anos? Uma mulher de cabelos vermelhos e baixa estatura apareceu no corredor. Catarina começou a estudar a mulher, sentindo que já a tinha visto antes, mas não conseguia lembrar onde seus caminhos haviam se cruzado. Ela examinou o rosto da mulher, que, em resposta, cruzou os braços e olhou de volta desafiadoramente. Quem diabos é você? Claramente, não é uma entregadora, ela cuspiu com sua voz irritante. E você, claramente, não é a empregada. Sou a esposa do dama, e você é a amante dele. A mulher virou-se para a dama. Querido, você me disse que ela era cega. Você esteve mentindo para mim? Sandy, eu não te enganei, ela realmente estava cega. Não consigo entender o que está acontecendo, juro, Sandy, não tive nada a ver com isso. Catarina olhou para ambos e sorriu. Damião estava se humilhando diante de sua Sandy. Eles eram perfeitos um para o outro. Não sei por que você está aqui, mas você não pertence aqui. Você não é mais a esposa do Damião, certo? Você o deixou. Eu estou no comando agora. A mulher zombou dela, mas Catarina não se abalou. Não, eu ainda sou a dona aqui, mesmo que seja apenas metade. Estou aqui para consertar isso, Damião. Vou entrar com o divórcio e vamos dividir esse lugar ao meio. Acho que era tudo o que eu precisava dizer. Catarina virou-se e caminhou em direção à porta. Seu olhar caiu sobre uma mesa perto do corredor, e sobre ela havia um chaveiro amarelo brilhante com o emblema da Jaguar. Um arrepio percorreu sua espinha, ela de repente percebeu algo. Ela se virou para a mulher e perguntou: é o seu carro no quintal? O Jaguar amarelo. Sandy sorriu e respondeu: sim, é. Por que pergunta? Está com inveja? Você não vai encontrar outro igual? É uma pintura personalizada. Então caiu a ficha para Catarina. Ela reconheceu essa mulher, era ela quem a atropelara e fugira do local. Ela era responsável por sua perda de visão. Então você é a pessoa que me atropelou, é você quem me deixou inconsciente na estrada, disse Catarina. Sandy empalideceu e cobriu a boca com a mão. Damião, completamente confuso, desviou o olhar de uma mulher para outra. Sandy, do que ela está falando? O que tudo isso significa? Você foi a pessoa que a atropelou? Não entendo o que você quer dizer, ele perguntou. Nunca atropelei ninguém, nada disso é verdade, respondeu Sandy a Catarina. Não, foi você. Eu te vi naquela época, com seu cabelo vermelho e o adesivo no vidro. Lembro de tudo. Lembro de você agora, com seu cabelo vermelho. Nunca vou esquecer. Você é nojenta. Vai responder por tudo no tribunal. Vou garantir que você pague por todo o meu sofrimento, exclamou Catarina.
Sandy soluçou, sua coragem a abandonou repentinamente e ela começou a parecer muito estranha. Seus olhos se esbugalharam de medo e seu rosto ficou tão vermelho quanto seu cabelo flamejante. Ela não sabia o que dizer. Vocês vão pagar por tudo que fizeram, ambos, disse Catarina, e saiu do apartamento. Catarina se divorciou de Damian, decidiu não processar Sandy. Damian implorou para que ela não o fizesse, prometendo desistir de sua metade do apartamento em troca. Catarina percebeu que Damian estava disposto a fazer qualquer coisa por sua amante. Ele não se importava que Sandy fosse a causa da separação deles. Catarina, satisfeita com sua vida atual, não tinha intenção de revisitar o passado doloroso. Ela tinha a posse exclusiva do apartamento após o divórcio e não tinha ideia do paradeiro de seu ex-marido ou da mulher que causará sua cegueira. Estava determinada a apagá-los de sua memória para sempre. Depois de precificar o apartamento de forma razoável para uma venda rápida, ela o vendeu prontamente. Com o dinheiro da venda, ela voltou imediatamente para Ben. Enquanto estava no trem, não pôde deixar de sorrir. Planejava dar o dinheiro restante da venda do apartamento de seus pais para Donna como um sinal de gratidão. Donna tinha sido fundamental em ajudar Catarina a começar de novo. Mesmo que Catarina antecipasse que Donna recusaria o dinheiro, estava determinada a encontrar uma maneira. O dinheiro da venda do apartamento com Damian permaneceria em sua conta bancária por enquanto. Catarina estava animada com seu próximo casamento com Ben e aguardava o nascimento de seu filho, que já carregava em seu ventre. Enquanto acariciava suavemente a barriga, seu sorriso se ampliou. Todos os seus sonhos estavam se tornando realidade um após o outro, e isso era apenas o novo começo da minha vida. Esta foi minha história. Obrigada por ter escutado até o final da minha história. Ative o sininho de notificação e se inscreva no canal. Até mais!